Sua mente nunca desliga? Aqui estão 15 estratégias surpreendentes que quase ninguém usa para desintoxicar o pensamento e recuperar clareza. Se você sente que seus pensamentos giram como um ventilador preso em alta velocidade, sempre no mesmo ritmo, sempre com o mesmo barulho, este é um mapa prático para começar a esvaziar esse copo sem esperar cura instantânea. Não prometo milagres. Prometo passos concretos que, praticados com gentileza e repetição, reduzem o ruído e devolvem espaço à escolha. Você não está sozinho. Ter a cabeça cheia virou condição normal. Notificações, urgências falsas, hábitos automáticos, pequenas preocupações que se somam até parecer uma tempestade permanente. Isso cansa de um jeito que não some apenas com um cochilo. E mais importante, a solução não é empilhar mais disciplina sobre cansaço. É aprender a criar espaços onde a mente possa respirar. Neste vídeo, eu vou te guiar por 15 estratégias numeradas, cada uma com explicação, um exemplo prático, um exercício curto que você pode fazer agora ou ainda hoje e uma sugestão realista de frequência. Use isso como um manual, não como uma lista de tarefas a ser cumprida com culpa. Escolha uma, depois duas, depois 3. Perceba a diferença. Se em algum momento você percebe sofrimento intenso que atrapalha o dia a dia, procure um profissional. Essas táticas ajudam quem está exausto de estímulos. Não substituem suporte clínico quando necessário. Antes de seguir, um convite simples e poderoso. Escreva nos comentários agora uma frase curta de compromisso. Pode ser algo como: hoje eu recupero clareza, ou vou praticar silêncio por 10 minutos. Esse pequeno gesto cria um ponto de responsabilidade e transforma a intenção em ação. Escreva sua frase, um único passo público que já é capaz de ativar mudança. Por que a mente se intoxica? Um diagnóstico rápido para orientar as soluções. Primeiro, estímulos constantes programam o cérebro para buscar novidades. A recompensa imediata vira padrão. Segundo, julgamentos e ruminações repetem histórias que não precisam ser verdade. Você fica preso ao roteiro que sua mente insiste em repetir. Terceiro, sono de baixa qualidade e falta de pausas reais corroem o espaço mental. Por fim, hábitos externos. Ambiente caótico, relações drenantes, tecnologia sem limites, mantém a mente sobrecarregada. Filósofos estoicos como Marco Aurélio e Epicteto lembravam que não controlamos tudo o que acontece, mas podemos treinar a forma como julgamos e respondemos. Use essa ideia. A desintoxicação mental é, acima de tudo, treino de julgamento e escolha. Agora começamos as 15 estratégias. Cada uma foi pensada para ser aplicada de forma simples, com micro-exercícios que cabem no seu dia. Lembre-se, progressão é mais importante que perfeição. 1. Relaxar a mente intencionalmente. Fazer algo só pelo prazer de ser, o que é e por que funciona. Relaxar intencionalmente é escolher uma atividade sem propósito produtivo, sem objetivo de progredir, melhorar ou contabilizar ganho. É um antídoto contra a mentalidade utilitarista que transforma tudo em tarefa. Quando você permite momentos sem meta, a mente reduz o modo responder ao estímulo e volta a experimentar sensações livres, sem cobrança. Isso reduz tensão muscular, diminui a urgência de pensamentos repetitivos e abre espaço para a criatividade. Efeitos no cotidiano. Pessoas que reservam tempo para atividades não produtivas percebem menor sensação de pressão interna e menos pensamentos acelerados ao final do dia. Ao dar permissão para o ócio criativo, você interrompe o ciclo de recompensa imediato que mantém a mente em alerta. Microexercício. Hoje, escolha 10 minutos para fazer algo apenas porque dá prazer. Desenhar sem pretensão, ouvir uma música sem mexer no celular, tomar um café sem checar nada, observar a cidade da janela, sem objetivo, sem resultado a alcançar. Sugestão de frequência. Comece com 10 minutos por dia durante a primeira semana. Depois, aumente para 20 minutos 2 vezes por semana, conforme fizer sentido. Memorização prática. Nem todo o tempo precisa render. Parte do cuidado é ser. Exemplo curto.
Imagine chegar em casa com a cabeça cheia e, em vez de ligar a TV, sentar na varanda por 10 minutos com uma xícara, deixando os pensamentos passarem como nuvens. No começo pode ser desconfortável. No terceiro dia, você sente um pequeno alívio, como se um peso tivesse saído dos ombros. Pratique esta semana. 2. Reduzir a busca por recompensa imediata. Diminuir estímulos que disparam dopamina. O que é e por que funciona? Não precisamos citar experimentos. A experiência humana mostra que estímulos frequentes, rolar feeds, checar mensagens, snacks rápidos, mantêm a mente condicionada à recompensa imediata. Reduzir esses estímulos ajuda a regular o circuito de busca constante por novidade. A ideia não é eliminar prazer, mas restaurar equilíbrio. Menos tentação significa mais espaço para a atenção escolhida. Efeitos no cotidiano. Menos impulsos por verificação constantes gera maior capacidade de concentração, menos irritabilidade e uma sensação de maior controle sobre os próprios impulsos. Você começa a escolher a atenção, em vez de ser escolhido por ela. Microexercício. Escolha um canal de estímulo para reduzir hoje. Pode ser ficar 60 minutos sem checar redes sociais após acordar, substituir 3 lanches processados por fruta, ter 90 minutos sem abrir aplicativos de entretenimento após o jantar. Sugestão de frequência. Teste por 7 dias. Se funcionar, expanda para 14 dias e construa uma janela diária sem recompensa imediata. Por exemplo, a primeira hora após acordar. Memorização prática. Atenção é recurso. Esconda o que a drena. Exemplo curto. Uma pessoa decide que durante o horário do almoço não abrirá o celular. Ao invés disso, dá uma volta de 10 minutos na quadra. No final da semana, ela percebe que voltou ao trabalho mais calma e com mais clareza para tomar decisões. Variações. Se eliminar de vez parece duro, faça janela sem estímulo, progressiva. Comece com 20 minutos e aumente 5 minutos por dia. Se a tentação é o celular, ative o modo Não Perturbe ou mova o aparelho para outra sala durante esse tempo. 3. Priorizar sono de qualidade. Higiene do sono como base para a clareza. O que é e por que funciona. Sono ruim empilha pensamentos e reduz a capacidade de regular emoções. Priorizar sono não é apenas dormir mais horas. É criar condições que favoreçam sono profundo. Horário regular, escuro e silencioso, evitar telas antes de deitar e um ritual de desaceleração. A mente descansada processa melhor preocupações e tende menos à ruminação. Efeitos no cotidiano. Boa higiene do sono melhora a memória, humor e capacidade de filtragem de pensamentos repetitivos. Você reage menos a gatilhos e recupera controle mental mais rápido. Microexercício. Esta noite estabeleça um ritual de 30 minutos antes de deitar. Desligue telas, tome um copo de água, escreva 3 ideias que podem ser resolvidas amanhã e faça 5 minutos de respiração lenta. Inspira 4 S, expira 6 S. Repetir 5 vezes. Sugestão de frequência. Pratique o ritual todas as noites por 14 dias, para que o corpo aprenda a associar o ritual ao sono. Memorização prática. Sono é limpeza. Agende-o. Exemplo curto. Alguém que costumava rolar o feed até pegar no sono, troca o celular por um livro e 3 minutos de respiração. Após uma semana, percebe menos pensamentos repetitivos logo ao acordar e mais disposição para priorizar tarefas. FAQ breve. P. E se eu tiver insônia? R. Se insônia persiste, consulte um profissional. Essas práticas ajudam, mas não substituem avaliação especializada. 4. Afastar-se temporariamente de estímulos aditivos. Detox de curto prazo. O que é e por que funciona? Um detox temporário é uma pausa delimitada de estímulos que afetam sua atenção. Redes sociais, notícias, jogos, compras online. Diferente de abandono radical, trata-se de um experimento de curto prazo para testar como você se sente sem tantos ruídos. A pausa ajuda a reajustar a sensibilidade à novidade e permite que interesses mais profundos reapareçam. Efeitos no cotidiano. Após uma pausa,
a mente tende a ficar menos ansiosa por novidades e mais disponível para tarefas que exigem foco profundo. A qualidade dos pensamentos melhora porque há menos fragmentação externa. Microexercício. Faça um detox de 48 horas, onde você limita o uso das redes sociais a 30 minutos por dia no sábado e domingo. Anote como muda sua sensação de tempo e humor. Sugestão de frequência. Experimente um detox de 48, 72 horas a cada 4, 8 semanas. Entre esses intervalos, mantenha janelas diárias sem estímulos. Memorização prática. Interrompa para ouvir o que você realmente pensa. Exemplo curto. Durante um fim de semana de detox, alguém redescobre a leitura prazerosa e percebe que se acostumou a pensar em capítulos em vez de frases soltas. No retorno, as mensagens parecem menos urgentes. Variações. Se 48 horas parecer demais, tente um dia inteiro sem redes ou apenas um jantar sem telas. O objetivo é a experiência de ausência, não o castigo. 5. Reavaliar acúmulo versus equilíbrio. Definir suficiente para trabalho e consumo. O que é e por que funciona. Nossa cultura mede valor pela acumulação. Mais tarefas, mais horas, mais coisas. Reavaliar o que é suficiente em cada área cria limites claros que protegem a atenção. Isso significa decidir quais compromissos realmente importam e quais são ruído. A filosofia estoica sugere perguntar: isso é necessário agora? Uma forma prática de reduzir sobrecarga. Efeitos no cotidiano. Ao estabelecer níveis de suficiente, você evita o acúmulo desnecessário que lota a mente e reduz a tendência de ruminar sobre tarefas que poderiam nem existir. Isso gera sensação de poder e escolha. Microexercício. Escolha uma área da sua vida, e-mails, tarefas domésticas, compras, e defina hoje um critério de suficiente. Vou responder e-mails urgentes em até 24 horas. O restante será tratado 2 vezes por semana. Sugestão de frequência. Revise esta definição a cada 30 dias. Permita ajustes conforme sua vida muda. Memorização prática. Suficiente é um limite que protege a atenção. Exemplo curto. Alguém decide não aceitar reuniões sem agenda clara. Em um mês, percebe menos interrupções e mais foco em tarefas estratégicas. Variações. Para consumo, ações de comprar. Antes de adquirir algo, espere 72 horas e ajuste a compra à pergunta: isso melhora minha vida ou apenas me distrai? 6. Meditação diária breve e prática de presença. 5 minutos que reconfiguram a atenção. O que é e por que funciona. Meditação não é esvaziar a mente por horas, é treinar a atenção. 5 minutos diários de foco, respiração, sensações corporais ou sons, consolidam a habilidade de retornar ao presente quando pensamentos intrusivos aparecem. É um treino de retorno, não de ausência permanente. Efeitos no cotidiano. Com prática consistente, você percebe menos fusão com pensamentos e mais liberdade para escolher respostas. A presença reduz ruminação e melhora a qualidade das decisões. Microexercício. Sente-se por 5 minutos. Foque na respiração. Conte até 4 na inspiração, 4 na expiração. Quando a mente vagar, gentilmente traga de volta. Faça isso 1 vez por dia, preferencialmente pela manhã. Sugestão de frequência. Diariamente, 5 a 10 minutos. Se já pratica, experimente 2 sessões de 5 minutos, manhã e fim do dia. Memorização prática. Voltar é o exercício. A mente aprende com isso. Exemplo curto. Um profissional que só tinha tempo curto passa a meditar 5 minutos antes do almoço. Notou menos irritação e uma velocidade maior para retomar tarefas após interrupções. FAQ breve. P. Não consigo sentar quieto por 5 minutos. Comece com 1 minuto e aumente gradualmente. Qualquer tempo dedicado aos treinos conta. 7. Parar de se julgar por sentir. Autocompaixão como prática diária. O que é e por que funciona.
Muitas vezes, a pior parte da mente saturada não são os pensamentos, mas o julgamento sobre eles. Por que eu penso assim? Transforma ruídos em culpa, criando um segundo ciclo de sofrimento. Praticar autocompaixão é reconhecer que sentir fadiga e distração é humano, e tratá-los com gentileza. Isso reduz a urgência defensiva que alimenta a ruminação. Efeitos no cotidiano. Menos autoacusação gera menos tensão emocional, o que, por sua vez, reduz pensamentos repetitivos. Você entra num circuito de cuidado que facilita a mudança, ao invés de travá-la com vergonha. Microexercício. Quando notar uma crítica interna, responda com uma frase curta e compassiva. Isso é compreensível, estou cansado e tudo bem. Diga essa frase em voz baixa ou escreva 3 vezes. Sugestão de frequência. Pratique sempre que perceber autocrítica. Ao menos uma vez por dia faça um autoelogio honesto. Hoje lidei com X. Reconheço meu esforço. Memorização prática. Seja gentil. Gentileza reordena a mente. Exemplo curto. Alguém que se culpava por não produzir à noite aprende a responder seus pensamentos com compaixão. Em pouco tempo, a urgência de produzir some e a pessoa encontra pequenas janelas de foco sem tensão. Variações. Escreva uma carta curta para si mesmo, como se fosse a pessoa que mais se importa com você. Leia essa carta quando a mente estiver em loop. 8. Distinguir pensamento de fato. Questionar narrativas automáticas. O que é e por que funciona? Grande parte do ruído mental vem de narrativas automáticas que parecem fatos, mas são interpretações. Distinguir pensamento de fato é um exercício de metaconsciência. Anotar o pensamento e perguntar se é comprovável agora. Essa separação reduz o poder dos pensamentos e diminui ruminação. Efeitos no cotidiano. Ao perceber que muitos fatos são suposições, você reduz a ansiedade e evita conclusões precipitadas. Isso cria mais espaço para a ação sensata. Microexercício. Sempre que um pensamento angustiante aparecer, escreva-o em uma linha e acrescente: isso é um fato ou uma interpretação? Se for interpretação, escreva uma alternativa mais neutra. Sugestão de frequência. Use este exercício sempre que um pensamento gerar forte emoção. Tente aplicar 3 vezes por semana até que se torne automático. Memorização prática. Pensamento não é sentença. Questionar o reduz. Exemplo curto. Uma mãe, ao ler uma mensagem, demora a concluir que foi excluída. Ao anotar a sensação e distinguir fato de interpretação, percebe que não havia indício claro e evita uma série de mensagens reativas. Variações. Para pensamentos relacionados ao futuro, pergunte: qual parte disso posso testar hoje? Transforme ansiedade em experimento. Transição e pequenos respiros reflexivos. Pausa. Respire um pouco com o que leu. Você já tem 8 estratégias concretas. Escolher uma ou 2 para praticar nos próximos 3 dias pode fazer mais por sua clareza mental do que tentar aplicar todas de uma vez. Lembre-se, consistência com compaixão supera a intensidade com culpa. A seguir, vamos mergulhar nas próximas práticas que lidam com organização externa, sinais de saturação e ajustes ambientais que colaboram com a mente. Antes de seguir, aqui vai uma breve ilustração para conectar o que vimos até agora. Anedota breve. Imagine o João, gerente que vive em modo multitarefa. Ele sentia pensar como se estivesse sempre com abas demais abertas na cabeça. Depois de 3 semanas praticando meditação de 5 minutos e limitando redes sociais nas horas de trabalho, João notou que as abas fluíram. Decisões demoraram menos, reuniões ganharam foco e pela primeira vez em meses, ele conseguiu terminar o dia sem o cansaço estomacado que acompanhava pensamentos constantes. Não foi mágica, foi treino. Agora, continuaremos com as estratégias, entrando no território da organização, detecção precoce de saturação, ambiente e movimento, práticas que, combinadas com o que já vimos, formam um ecossistema de desintoxicação mental.
A próxima parte trará detalhes práticos sobre escrever para descarregar, detectar sinais de saturação antes do colapso, ajustar o ambiente e programar descansos reais. Cada uma virá com seu microexercício, variações para diferentes rotinas e dicas de frequência. Antes de prosseguir, uma nota curta e importante. Se em algum momento você sentir que esses passos aumentam angústia ou surgem memórias perturbadoras, diminua a intensidade e busque auxílio profissional. Essas práticas são de autogestão e bem-estar. Quando há sofrimento intenso, apoio clínico é necessário. Agora prossiga comigo enquanto desdobramos as estratégias faltantes, começando pela limpeza externa através da escrita e organização. 9. Escrever e organizar para descarregar a mente. Traduzir pensamentos em papel. O que é e por que funciona. A cabeça ocupa espaço porque tenta ser ao mesmo tempo memória, planejador e juiz. Passar ideias, tarefas e preocupações para um suporte externo. Papel, caderno, agenda física. Reduz a carga cognitiva. Escrever transforma nebulosas mentais em itens que podem ser lidos, movidos, adiados ou riscados. É como abrir uma válvula do tanque. O líquido sai e o nível baixa. A pressão diminui e você passa a enxergar com mais clareza. Além disso, escrever facilita priorizar e criar fronteiras entre o que exige ação agora e o que pode esperar. Efeitos no cotidiano. Ao adotar uma prática simples de descarrego, você notará menos repetições de ideias ao longo do dia, menos interrupções internas e uma sensação de domínio sobre os compromissos. A escrita ajuda a impedir que pensamentos menores se inflamem até virar drama mental. Microexercício. Faça um brain dump de 10 minutos. Pegue um caderno físico e escreva tudo o que estiver na sua mente. Tarefas, preocupações, ideias, lembretes. Não corrija, não organize, apenas despeje. Depois, em uma segunda passada de 10 minutos, categorize. A. Ação hoje. B. Ação esta semana. C. Referência. D. Arquivar para revisar em 30 dias. Sugestão de frequência. Pratique o brain dump ao final do dia ou antes de dormir, 3 vezes por semana na primeira fase. Depois, torne-o um ritual diário se perceber benefício claro. Memorização prática. Escreva para aliviar. O papel segura o que a mente solta. Exemplo detalhado. Imagine que você acorda com ansiedade vaga. Em vez de começar o dia tentando controlar pensamentos, você dedica 10 minutos para escrever. As 3 tarefas urgentes, 2 ideias que quer explorar e 3 preocupações que te acompanham. Ao riscar o que é ação e agendar o resto, a ansiedade perde intensidade. Você sabe onde está cada coisa. Isso permite que o café da manhã não seja invadido por listas mentais. Variações e adaptações. Se você passa o dia fora, carregue um pequeno caderno de bolso ou use um diário planejado com divisões por manhã, tarde e noite. Para quem prefere digital, use um app que sincronize offline e depois imprima ou transcreva semanalmente para um caderno físico. A ação manual tem efeito simbólico que reforça o descarrego. Modelo de entrada em agenda física. Exemplo prático. Data. Top 3 do dia. 1, 2, 3. Tarefas rápidas. 5-15 minutos. Assuntos para delegar. Ideias para mais tarde. Notas, emocóis. Revisão semanal. Dia. Use esse modelo nas primeiras semanas até internalizar o formato que funciona para você. FAQ curto. P. Preciso escrever tudo certinho? R. Não. O objetivo é liberar a mente. A organização é uma segunda etapa. O rascunho pode ser caótico. 10. Detectar sinais de saturação. Agir antes do colapso. O que é e por que funciona? Saturação acontece de forma acumulativa. Pequenos sinais aparecem primeiro. Irritação fácil, decisões lentas, sono fragmentado, fome emocional, esquecimento. E, se ignorados, culminam em exaustão. Aprender os seus sinais permite intervenções precoces. É uma forma de vigilância compassiva. Você observa e toma medidas simples antes que a situação peça sacrifícios maiores. Efeitos no cotidiano.
Identificar sinais cedo reduz o tamanho das intervenções necessárias. Em vez de precisar de dias de recuperação, às vezes meia hora de prática correta devolve funcionalidade. Isso também aumenta a sensação de agência. Você percebe que pode responder aos sinais e evitar que se amplifiquem. Microexercício. Crie uma lista com seus 3 sinais pessoais de saturação. Pergunte-se: o que acontece primeiro quando começo a me sobrecarregar? Escreva-os e pendure onde possa ver: geladeira, agenda, espelho. Quando um sinal surgir, aplique uma ação específica. Respirar 5 minutos. Caminhar 10 minutos. Desligar notificações por 60 minutos. Sugestão de frequência. Revise essa lista toda semana nas primeiras 4 semanas, até que reconhecer o sinal se torne automático. Tenha uma ação pronta para cada sinal. Memorização prática. Detecte cedo. Intervenções pequenas previnem grandes quedas. Exemplo detalhado. Você percebe que, antes de perder a paciência, começa a falar mais rápido e tenta fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Ao reconhecer isso como sinal, para tudo e faz um mini ritual. 3 respirações profundas, 1 copo d'água e 5 minutos sem telas. Esse tempo reduz a ativação e evita uma reação exagerada que poderia causar arrependimentos. Variações. Algumas pessoas têm sinais físicos, dor de cabeça, tensão no pescoço. Outras têm sinais cognitivos, dificuldade em lembrar nomes. Ajuste a lista às suas experiências. Pergunta frequente. P. E se eu ignorar os sinais por hábito? R. Se isso acontece, comece pequeno. Programe lembretes no dia a dia para checar seu estado mental. Com o tempo, a consciência interna aumenta. 11. Ajustar o ambiente e reduzir relações que drenam. Proteger o campo de atenção. O que é e por que funciona? A mente responde ao ambiente. Um espaço desorganizado, barulhento ou cheio de estímulos visuais exige trabalho extra da sua atenção. Do mesmo modo, relações que constantemente demandam energia sem oferecer reciprocidade drenam seus recursos mentais. Ajustar o ambiente e colocar limites interpessoais é uma forma de criar infraestrutura para a clareza mental. Efeitos no cotidiano. Com um ambiente que apoia foco e relações mais equilibradas, você gastará menos energia recuperando-se de interrupções emocionais e físicas. Pequenas mudanças ambientais podem ter impacto imediato. Menos objetos dispersos, luz adequada, redução de ruído e espaço para se sentar sem culpa. Microexercício. Escolha um espaço pequeno. A mesa de trabalho, a cabeceira da cama, o balcão da cozinha. Reserve 20 minutos para limpar e organizar. Coloque apenas o essencial visível. Identifique uma relação que costuma esgotar você e pense numa pequena fronteira para testar. Reduzir contato em horas específicas ou limitar o assunto de conversa. Sugestão de frequência. Faça micro-arrumações semanais e uma revisão ambiental mensal. Teste fronteiras em relações por períodos de 2 semanas antes de ajustar novamente. Memorização prática. Ambiente claro, mente clara, limites protegem energia. Exemplo detalhado. Maria vivia trabalhando na sala onde a família se reunia. Ao separar um canto com fones que abafam ruído, um abajur e um caderno, ela notou que a produtividade subiu. Paralelamente, começou a responder mensagens importantes apenas em 2 janelas do dia, manhã e fim da tarde. Essa fronteira reduziu o sentimento de estar constantemente ligada. Variações. Para quem mora em espaços pequenos, use divisórias visuais, tapete, estante, para criar zonas. Para quem trabalha em casa com família, negocie horários com quem divide o espaço. Dica prática. Se uma relação drena repetidamente, comece com frases breves e firmes. Por exemplo, posso ouvir isso em outro momento. Agora preciso terminar X. Treinar essas frases evita respostas impulsivas e protege sua atenção. 12. Programar descansos reais. Dias sem metas e mini-retreats. O que é e por que funciona? Descanso real não é apenas pausa entre tarefas. É tempo intencional sem metas, sem checklist,
sem produtividade mensurável. Um dia sem metas é um convite para que a mente repare, assimile e reorganize. Programar esses dias com antecedência tira a carga da decisão e reduz a culpa que frequentemente sabota a regeneração. Efeitos no cotidiano. Depois de um descanso real, as decisões ficam mais fáceis, a criatividade retorna e a propensão a ruminar diminui. Esses dias funcionam como reinícios. Ao invés de empilhar mais esforço sobre cansaço, você permite que processos mentais inconscientes façam seu trabalho. Microexercício. Escolha um domingo por mês para ser seu dia sem metas. Planeje nada além de pequenas necessidades básicas, comida, sono, higiene, e permita que o resto seja guiado por curiosidade. Antes de começar, escreva 3 intenções simples. Hoje vou escolher uma atividade que me dê prazer sem pensar em resultados. Hoje não trabalho. Hoje observarei sem julgar. Sugestão de frequência. Comece com um dia sem metas por mês. Se possível, aumente para um fim de semana sem metas a cada 3 meses. Entre eles, programe pausas diárias. 60 a 90 minutos no meio do dia sem objetivos. Memorização prática. Descansar é parte do trabalho. Agende a pausa. Exemplo detalhado. Um homem com agenda lotada decide que, no seu dia sem metas, fará apenas coisas pequenas. Caminhar, cozinhar algo que gosta, ouvir música antiga e ler sem objetivo. Ele percebe não só melhora no humor, mas também que, ao retornar ao trabalho, resolve problemas com menos esforço mental. Variações. Se um dia inteiro parece impossível, faça meio dia sem metas. Se isso ainda é difícil, planeje meio período. 2 horas consecutivas onde nenhuma produtividade é esperada. Aviso prático. Esses dias não são desculpa para evitar responsabilidades essenciais. São experiências programadas que regeneram a capacidade de cumpri-las melhor ao longo do tempo. 13. Aceitar que a renovação é progressiva. Treinar a paciência com o processo. O que é e por que funciona. Mudança mental sustentável raramente ocorre em saltos dramáticos. A desintoxicação da mente é um treinamento, pequenas repetições, ajustes e retomadas. Aceitar que a progressão é gradual reduz a frustração e a tendência a abandonar práticas no primeiro sinal de dificuldade. A paciência consciente é uma habilidade prática. Ela permite manter hábitos por tempo suficiente para que rendam benefícios reais. Efeitos no cotidiano. Uma posição de treino reduz a autocrítica, melhora a consistência e dá espaço para celebrar pequenos avanços. Em vez de buscar perfeição, você cultiva a capacidade de voltar ao que importa mesmo após deslizes. Microexercício. Escolha uma prática entre as já apresentadas e comprometa-se a 7 dias consecutivos com ela. No fim de cada dia, escreva uma frase sobre o que mudou, por menor que seja. Ao completar os 7 dias, avalie sem cobrar resultados milagrosos. Apenas observe o que foi diferente. Sugestão de frequência. Faça ciclos de 7, 14 e 30 dias. Ao final de cada ciclo, ajuste a prática conforme necessário e mantenha o foco na constância. Memorização prática. Treino longo vence esforço curto, repita com gentileza. Exemplo detalhado. Alguém tenta meditar e desiste após 3 dias por achar que não funcionou. Ao adotar a mentalidade de treino e se comprometer a 14 dias, percebe padrões, dias com mais distração, dias com mais calma. A observação contínua permite progressos que a expectativa de resultado imediato teria bloqueado. Variações. Se sua tendência é abandonar, combine a prática com um companheiro de responsabilidade, um amigo com quem trocar mensagens diárias sobre o cumprimento do compromisso. 14. Usar movimento e natureza para liberar carga mental. Física que organiza o pensamento. O que é e por que funciona. O corpo e a mente estão interligados. Movimento simples. Caminhar, alongar, jardinagem. Altera estados mentais ao convidar a atenção para sensações físicas. A natureza tem efeito regulador. Exposição a espaços verdes,
Diminui dispersão cognitiva e facilita processos de recuperação. Movimento e natureza não são apenas saudáveis, são ferramentas práticas para dissolver ruminação. Efeitos no cotidiano. Incorporar caminhadas curtas ou tempo verde no seu dia reduz ansiedade, melhora o humor e aumenta a clareza para resolver problemas. Atividades ao ar livre frequentemente trazem ideias novas, simplesmente porque a mente relaxa o controle rígido e acessa perspectivas menos reativas. Microexercício. Hoje, faça uma caminhada de 15-30 minutos sem celular. Foque nas sensações do corpo, nos sons ao redor e na qualidade da luz. Se não é possível sair, faça 10 minutos de alongamento concentrado, observando cada parte do corpo. Sugestão de frequência. Pratique movimento breve diariamente quando possível. Pelo menos 3 vezes por semana, faça uma caminhada ao ar livre de 30 minutos. Memorização prática. Mova-se para pensar melhor. A natureza organiza o ruído. Exemplo detalhado. Durante um período intenso, alguém distingue uma noite de pensamentos intrusivos. No lugar de tentar controlar mentalmente, ela sai para uma caminhada matinal em um parque próximo. Ao voltar, percebe que as ideias estão menos repetitivas e que consegue priorizar sem a atenção que antes guiava suas decisões. Variações. Se a cidade não permite contato fácil com áreas verdes, procure árvores, varandas, plantas internas ou vistas com céu aberto. Mesmo 5 minutos observando uma planta podem ter efeito. Faque curto. P. Se eu não tiver tempo para a caminhada. R. Faça micromovimentos, suba escadas, alongue-se 5 minutos a cada hora, ou caminhe durante ligações telefônicas que não exijam atenção visual. 15. Controlar a tecnologia. Limites claros para dispositivos e aplicativos. O que é e por que funciona. Tecnologia não é inimiga, mas pode ser desenhada para consumir atenção. Sem limites, notificações, hábitos de rolagem e consumo fragmentam a mente. Controlar tecnologia implica criar regras claras. Horários sem telas, zonas livres, como mesa de jantar, janelas de trabalho profundo sem interrupções. Essas medidas transformam a tecnologia em ferramenta, não em governador da sua atenção. Efeitos no cotidiano. Com limites tecnológicos, você reduz a sensação de urgência constante, ganha tempo real para foco prolongado e recupera domínio sobre quando decide se envolver com estímulos digitais. Microexercício. Escolha uma regra simples para começar. Use o modo não perturbe nas primeiras 90 minutos após acordar, ou mantenha o celular fora do quarto à noite, ou limite redes sociais a 30 minutos por dia durante uma semana. Sugestão de frequência. Implemente uma regra por vez e teste por 14 dias. Se funcionar, adicione outra. Evite mudanças simultâneas demais. Memorização prática. Você programa a tecnologia, não seja programado por ela. Exemplo detalhado. Um profissional percebe que checa e-mails 30 vezes por dia. Ele decide 2 regras: verificar e-mails apenas em 2 janelas, 10 horas e 16 horas, e ativar respostas automáticas curtas quando está em trabalho profundo. Em poucos dias, distrações diminuem e as tarefas importantes avançam. Variações. Use ferramentas que limitam tempo de tela, mas não como punição, como dados de curiosidade para ajustar hábitos. Combine limites com recompensas simples. Depois de 1 hora de foco sem notificações, permita 10 minutos de rede social, como pausa. Quadro de prática, prática desta semana. Aplicar as estratégias 9-15. Dia 1. Brain Dump de 10 minutos. Identifique 3 sinais de saturação. Dia 2. Microarrumação de 20 minutos em um espaço. Teste uma fronteira relacional. Dia 3. Caminhada de 30 minutos sem celular. Dia 4. Dia com janelas sem telas de 90 minutos. Escreva o que mudou. Dia 5. Ritual de sono com 30 minutos de desaceleração. Dia 6. Pratique autocompaixão em uma situação difícil. Observe a mudança. Dia 7. Revisão semanal. Anote progressos e ajuste a agenda física. Prática e adaptação. Transforme esse quadro em hábito durante 4 semanas.
Note que cada item foi escolhido para ser curto e factível. O objetivo é consistência, não intensidade. Anedotas e casos ilustrativos. 4 histórias breves. 1. A empresária que escreveu para respirar. Carla sentia que sua mente era uma lista interminável. Ao adotar o brain dump diário e uma agenda física simples, descobriu que metade das preocupações eram resolvíveis em menos de 15 minutos. Ela começou a delegar e a priorizar, recuperando energia para a criatividade nos fins de tarde. 2. O designer que detectou sinais cedo. Pedro percebeu que sua irritação matinal era um sinal de saturação. Ao aplicar um ritual de 10 minutos, respiração plus caminhada curta, ele evitou discussões no trabalho e ganhou a clareza necessária para terminar projetos com menos desgaste. 3. A mãe que programou descanso. Fernanda batalhava para ter tempo próprio. Ao combinar um dia sem metas por mês e pequenas janelas sem telas à noite, ela sentiu diminuição da ruminação e maior presença nos momentos com os filhos, e menos culpa por não produzir nos poucos momentos livres. 4. O programador que controlou tecnologia. Lucas vivia vendo notificações que o arrastavam para tarefas irrelevantes. Implementou 2 janelas de e-mail e um canto sem dispositivos durante refeições. A ansiedade caiu e o sono melhorou. Plano prático de 30 dias. Como implementar 3 estratégias de forma sustentável. Princípio. Escolha 1 a 3 estratégias e mantenha foco absoluto nelas por 30 dias. Um foco menor com consistência cria mais mudança do que múltiplas tentativas fracassadas. Semana 1. Escolha e experimentação. Dia 1. Escolha até 3 estratégias. Meditação. 5 minutos. Brain dump diário. Limitar redes sociais, 60 min. Dia 2, 3. Experimente microexercícios e ajuste horários. Dia 4, 7. Reforce o ritual. Escreva breve nota diária sobre como foi. Semana 2, consolidação. Mantenha os mesmos hábitos. Aumente pequenas doses se confortável, de 5 para 7 minutos de meditação, por exemplo. Ao final da semana, faça uma revisão. O que funcionou? O que precisa mudar? Semana 3. Ajustes e integração. Introduza variações que aumentem a aderência, meditação em transporte, brain dump em papel na mesa do trabalho. Identifique obstáculos e desenhe soluções práticas. Semana 4. Avaliação e planejamento futuro. Revise os impactos. Há mais clareza? Menos pensamentos repetitivos? Decida quais práticas manter e como escalá-las. Por exemplo, transformar brain dump em ritual noturno. Checklist rápido para os 30 dias. Selecione 3 práticas. Defina horário fixo para cada uma. Use um caderno físico como registro. Faça revisão semanal curta, 5-10 minutos. Mantenha compaixão. Falhas são parte do processo. Dicas de integração com o estoicismo prático. Os estoicos ensinavam a distinguir o que depende de nós e o que não depende. Use essa ideia como bússola. Direcione esforços para o que você pode controlar, suas rotinas, limites, atenção, e aceite com mais calma o resto. Não transforme o estoicismo em rigidez. Adapte-o como ferramenta para ampliar sua escolha ao invés de endurecer sua vida. Perguntas comuns respondidas. FAQ estendido. P. Vou precisar de várias horas por dia para ver resultado? R. Não. A maioria dos microexercícios cabe em 5-30 minutos. A consistência diária é mais importante que longas sessões esporádicas. P. E se eu tentar e nada mudar? R. Revise a aderência, frequência, duração e contexto. Às vezes o ajuste é simplesmente adequar o exercício ao seu ritmo. Se persistirem dificuldades intensas, procure apoio profissional. P. Como combinar trabalho exigente com essas práticas? R. Integre micropráticas dentro do trabalho, respirações curtas antes de reuniões, janelas sem notificações durante blocos de foco e pequenas caminhadas de 10 minutos para resetar. P. Posso usar apps para ajudar? R. Sim, desde que funcionem para você.
Apps podem ser aliados para lembrar práticas, mas não substituem rituais que envolvem papel, movimento e presença física. Reflexões finais. Antes da síntese. Você já percorreu um caminho. Aprender a desintoxicar a mente é criar uma cultura interna, hábitos que protegem sua atenção, práticas que reparam o cansaço e pequenas regras que diminuem o ruído. Não há um botão mágico, mas há muitos botões menores que, quando acionados repetidamente, mudam o estado do sistema. Síntese prática. Como montar seu plano de 30 dias em 3 passos. 1. Escolha. Selecione 3 estratégias desta lista que pareçam mais fáceis de começar hoje. Recomendação comum: meditação breve, brain dump e limites tecnológicos iniciais. 2. Agende. Coloque as práticas no seu calendário como compromissos não negociáveis por 14 dias. Trate-os como pequenas reuniões com você. 3. Reflita. Toda semana, em 5-10 minutos, registre uma linha sobre progresso e ajuste. Se algo não funcionar, troque. Persistência sem rigidez é a chave. Exemplo de cronograma simples, modelo prático. Manhã. 5 minutos de meditação ao acordar. 60 minutos sem redes sociais. Tarde. Bloco de foco de 90 minutos com Não Perturbe. Noite. Brain dump de 10 minutos. Plus, ritual de sono de 30 minutos. Uma vez por semana. Caminhada de 30 minutos na natureza. Uma vez por mês. Dia sem metas. Compromisso e gentileza. Um último lembrete prático. Ao encerrar este roteiro, quero reiterar algo essencial. Mudança sustentável exige gentileza. Você não precisa ser perfeito. Precisa escolher, repetir e cuidar. Quando os antigos hábitos aparecerem, responda com curiosidade, não com culpa. Cada desvio é uma informação sobre como ajustar o plano, não um sinal de fracasso. Encerramento e chamada final. Você leu até aqui. Isso já é um passo. O título deste vídeo prometeu: desintoxique sua mente com estas 15 estratégias surpreendentes que ninguém usa. Agora você tem um mapa detalhado. Técnicas internas, ajustes externos, ferramentas práticas e um plano para começar. Escolha uma estratégia hoje, comprometa-se por 7 dias e observe o que muda. Se este conteúdo foi útil, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa recuperar clareza. E antes de ir, reafirme seu compromisso. Escolha uma prática, pratique por uma semana e em 7 dias, volte aqui e conte como foi. Desintoxicar a mente é possível, lentamente, com paciência, com práticas pequenas. E a decisão de começar é o primeiro ato de liberdade.